Olha só, eu quero começar esse vídeo de hoje fazendo uma pergunta para você. Você já parou para pensar por que Jesus escolheu justamente essa expressão, a expressão "eu sou", para se apresentar ao mundo? Você pode ter certeza que não foi por acaso. E nesse vídeo de hoje você vai descobrir por que essas duas palavrinhas, na verdade, é a maior declaração de divindade que alguém já fez na história da humanidade. Você vai entender como cada uma dessas declarações, elas podem transformar a sua vida completamente. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Meu nome é Renato Neves, é um prazer enorme ter você aqui junto comigo hoje. Gente, existe uma diferença gigantesca entre você saber quem Jesus é e você realmente conhecer quem ele é. Então, se essa mensagem de hoje, se esse estudo de hoje tocar no seu coração, eu quero pedir encarecidamente que você não guarde ele só para você. Compartilha ele com alguém que precisa ouvir isso. E me ajuda aqui já curtindo esse vídeo, se inscrevendo nesse canal, porque assim a gente consegue alcançar mais pessoas ao redor do mundo com a palavra de Deus. Então, dito isso, vamos ao que importa realmente aqui na nossa lição de hoje. Quando Jesus ele diz, "Eu sou", ele não está apenas se apresentando, ele está fazendo a maior declaração de divindade que alguém já fez na história da humanidade. Olha só o que aconteceu. Lá no Monte Sinai, quando Moisés ele pergunta para Deus qual era o nome dele, Deus vai responder para Moisés assim. Deus disse, "Eu sou o que sou", como está escrito lá em Êxodo capítulo 3, no versículo 14. Você consegue entender o padrão que Jesus está usando aqui? Deus ele se revelou como sendo o "Eu sou", o Deus autoexistente, o Deus eterno, o Deus que não depende de ninguém para existir. Aí agora, séculos depois, Jesus ele vai usar essa mesma expressão. A Bíblia vai dizer lá em João, no capítulo 8, no versículo 58. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes de Abraão existir, eu sou. Você consegue entender o que Jesus está dizendo aqui? Ele não disse eu era ou eu existi, ele está dizendo eu sou. Sabe o que isso significa? Significa um presente contínuo. Jesus ele está declarando que ele existe fora da linha do tempo, que ele vive eternamente. E sabe por que eu sei que os judeus entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo aqui? Eles entenderam imediatamente o que Jesus estava dizendo, porque imediatamente eles pegaram pedras para tentar apedrejar Jesus. E isso não era por qualquer coisa, é porque Jesus, nos olhos deles, tinha falado uma blasfêmia. Porque na lei judaica, qualquer pessoa que se declarasse Deus, essa pessoa deveria ser apedrejada até a morte. Então eles sabiam exatamente o que Jesus estava afirmando aqui, o que Jesus estava dizendo para eles aqui. Mas tem algumas coisas aqui que também são muito interessantes. Você sabia que no Evangelho de João, Jesus usa a expressão "eu sou" 23 vezes aqui dentro desse capítulo? E você pode ter certeza que João não fez isso com uma coincidência. Ele tinha um propósito. João ele estava deixando bem claro para mim e para você que Jesus é realmente Deus, o Deus que se revelou a Moisés. E olha só que interessante, porque quando Jesus ele faz essa afirmação, ele estava falando justamente com os judeus sobre Abraão. E aí eles disseram para Jesus, "Você então é maior do que Abraão?" E aí Jesus vai responder para eles, "Antes que Abraão existisse, eu sou." Agora você consegue imaginar o impacto disso naqueles judeus que estavam ouvindo isso? Porque Abraão era o maior herói da fé judaica. E Jesus está falando para eles naquele momento que ele é maior, que ele é mais antigo e muito mais importante que Abraão. E sabe o que isso significa para mim e para você no dia de hoje? Significa que quando você clama pelo nome de Jesus, você não está orando para um intermediário qualquer, você não está orando para qualquer pessoa, você está falando diretamente com Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. E tem uma diferença fundamental nisso tudo, porque Abraão ele era um ser criado, mas e Jesus? Jesus ele é o Criador. Abraão ele teve um começo e fim, mas e Jesus? Jesus ele é eterno, ele não tem princípio e nem fim. E agora eu quero te mostrar algumas dessas expressões que Jesus usou para revelar aspectos do seu caráter, para revelar aspectos do que ele veio fazer por mim e por você. A primeira expressão que ele usou, "Eu sou o pão da vida." Isso está escrito lá em João capítulo 6, no versículo 35. E isso é uma promessa maravilhosa. Jesus ele disse, "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede."
Você consegue entender o contexto que ele está falando isso aqui para mim e para você? Jesus ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Com aquela multiplicação, Jesus tinha alimentado 5.000 homens, fora crianças e mulheres que não estavam sendo contados naquela época. Aquela multidão ficou absolutamente em êxtase, impressionada com o poder de Jesus e queria fazer de Jesus o rei delas, mesmo que fosse na força. Mas o que Jesus fez? Jesus ele se retira para o monte. E aí no outro dia, no dia seguinte, quando Jesus já estava do outro lado do mar, as pessoas foram e encontraram ele lá. E aí ele fala essa frase poderosa, ele faz essa declaração poderosa. E você sabe por que Jesus usou essa metáfora do pão? Ele usou essa metáfora porque o pão ele é o alimento básico, é essencial para a sobrevivência. Então Jesus ele disse: "Eu sou essencial para que você tenha vida eterna". Jesus ele não é um complemento, Jesus não é uma opção, ele é a vida. Os judeus eles lembraram do maná que Deus tinha provido para eles durante 40 anos no deserto como sustento para Israel. Mas Jesus ele diz algo revolucionário. Jesus disse: "Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu". João capítulo 6, no versículo 32. Então Jesus está basicamente dizendo que ele é superior ao maná. O maná ele sustentava o corpo apenas por um dia, mas Jesus ele sustenta a nossa alma pela eternidade. E Jesus ainda diz mais, Jesus diz: "O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo", como está escrito lá em João capítulo 6, no versículo 51. Ele estava antecipando aqui nesse versículo a sua morte na cruz. Ele estava antecipando que na cruz ele se entregaria como sendo um pão partido pelos nossos pecados, para que eu e você, nós pudéssemos ter a vida eterna. E isso significa que quando você tem Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, você reconhece que Ele é o Senhor e Salvador da sua alma. Toda a fome espiritual que você tem é saciada. Aquele vazio existencial que você tem, aquela busca por sentido, aquela busca por propósito, tudo isso é completamente satisfeito em Jesus. A segunda declaração de Jesus Jesus declarou: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida". E você sabe onde Jesus proferiu essas palavras? Onde ele fez essa afirmação? Jesus ele estava no pátio do templo durante a festa dos tabernáculos. E nessa festa, os judeus eles acendiam um enorme candelabro de ouro. E esse candelabro iluminava o templo todo. E ele podia ser visto, essa luz do templo podia ser visto de muito longe. Então era como se fosse um espetáculo de luz. E foi exatamente nesse contexto que Jesus faz essa declaração. Agora você consegue imaginar o contexto, dentro desse contexto, o impacto que essas palavras, que essa declaração de Jesus provocou? No Antigo Testamento, a luz era sempre associada a Deus. O salmista ele disse: "O Senhor é a minha luz", conforme está escrito lá em Salmo 27, no verso 1. Isaías ele também profetizou. Ele diz: "O Senhor será a tua luz perpétua", como está escrito lá em Isaías capítulo 60, no versículo 19. Agora, Jesus estava lá no pátio se declarando como sendo essa luz. Eu não sei se você sabe, mas as trevas na Bíblia, elas representam a ignorância espiritual, o pecado, a confusão, o medo, a morte. E Jesus está dizendo, então, basicamente: "Eu sou a solução para tudo isso". Então, quando você anda com Jesus, você tem a direção clara, você tem o discernimento, você tem a esperança. E os escribas e os fariseus, eles ficaram furiosos com essa declaração que Jesus fez, porque eles entenderam imediatamente que Jesus ele estava reivindicando ser o Messias e estar fazendo o trabalho que só Deus poderia fazer. Eles sabiam que os rabinos eles já ensinavam que o próprio nome Messias significava luz. E aqui tem uma aplicação prática para mim e para a sua vida. Jesus ele disse que quem segue não andará em trevas. Então isso nos mostra que não é simplesmente você crer intelectualmente, mas é você seguir a Jesus, é você ter um relacionamento diário com Ele, é você caminhar com Ele. Então quando você faz isso, as trevas da depressão, as trevas da angústia, da ansiedade, da confusão, elas perdem o poder sobre a sua vida. A próxima declaração de Jesus está lá em João capítulo 10, no versículo 7 e no versículo 9. Jesus diz assim: "Eu sou a porta das ovelhas". E ele vai dizer: "Eu sou a porta, e se você entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem". Só que para entender essa declaração, você precisa conhecer como funcionava o aprisco de ovelha na época de Jesus.
O aprisco era um cercado de pedras, e esse cercado tinha apenas uma entrada. E sabe quem ficava ali naquela entrada durante a noite? Era o próprio pastor. Ele literalmente se deitava na entrada do aprisco, e ele se tornava como sendo uma porta viva daquele aprisco. Então, quando Jesus ele diz: "Eu sou a porta", ele está dizendo para mim e para você: eu sou o único acesso ao Pai, eu sou a única entrada para o reino de Deus, eu sou a única passagem para a vida eterna, e que é através dessa porta que você tem segurança, porque o versículo diz: "Salvar-se-á". É através dessa porta que você encontra a liberdade, porque o versículo diz: "Entrará e sairá". E é através dessa porta que você encontra provisão, porque o versículo diz: "Achará pastagens". E isso não é maravilhoso? Isso não toca o seu coração? Se isso toca o seu coração, já deixa um like nesse vídeo. Eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor para você. Mas tem algo ainda que é mais importante aqui nesse texto, porque no versículo 9 ele diz: "Se alguém entrar por mim". Isso indica que não é algo automático que acontece na sua vida. Isso indica que você precisa fazer uma escolha. Você precisa reconhecer que Jesus é essa porta e entrar por essa porta através da fé. E você sabe por que que só existe uma porta? Porque só existe uma pessoa que morreu pelos seus pecados. Só existe uma porta porque só existe um que ressuscitou dos mortos e nos garantiu a vida eterna. Só existe um que é perfeito e pode nos reconciliar com o nosso Deus Pai. O apóstolo Paulo ele confirmou isso quando ele disse: "Há um só mediador entre Deus e os homens". Qual que é o nome desse mediador? Esse mediador é Jesus Cristo, conforme está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. E agora vem a parte que para mim é a parte mais sensacional de todas essas declarações que ele fez, porque essas declarações que eu vou falar agora, elas nos mostram o coração pastoral e o coração amoroso de Jesus. Jesus declara: "Eu sou o bom pastor", conforme está escrito lá em João capítulo 10, no versículo 11. É interessante notar aqui que Jesus ele não está dizendo que ele é um pastor, ele está dizendo que ele é o bom pastor. E Jesus mesmo ele vai fazer a explicação da diferença entre o mau pastor e o bom pastor, conforme está lá em João capítulo 10, no versículo 11 e 12. A diferença é que o mercenário ele trabalha pelo salário que ele recebe. Então, quando ele vê o perigo chegando, quando ele vê o lobo chegando, ele começa a correr para salvar a sua própria vida, para salvar a sua própria pele. Mas e o verdadeiro pastor? Esse é diferente, esse é diferenciado. Ele ama tanto as ovelhas que ele está disposto a morrer por ela, a entregar a sua vida por elas. E isso foi exatamente o que Jesus fez. Porque lá na cruz do Calvário, quando o lobo do pecado, o lobo da morte, eles vieram para nos destruir, Jesus ele não fugiu. Ele se colocou entre nós e o perigo. E ele deu a sua própria vida pelas ovelhas. Mas ainda tem uma coisa muito linda aqui nessa declaração de Jesus, porque Jesus continua dizendo: "Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido". Isso está escrito lá em João capítulo 10, no versículo 14. E você entende isso aqui, que não é um conhecimento superficial, é um relacionamento íntimo com ele, é um relacionamento pessoal. Jesus ele te conhece pelo seu nome, ele conhece as suas lutas, ele conhece os seus medos, ele conhece os seus sonhos. E olha só a promessa maravilhosa que ele faz. Ele diz assim: "As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e elas nunca vão perecer. Ninguém pode tirá-las da minha mão". Olha só que maravilhoso o que está escrito aqui em João capítulo 10, no versículo 27 e 28. Que segurança maravilhosa nós temos em Cristo. Quando você é a ovelha de Jesus, ninguém pode tirar você da mão dele. Não tem ninguém que possa fazer mal para a sua vida. E a próxima declaração de Jesus, essa declaração ela foi feita num momento muito específico. Jesus ele tinha chego lá em Betânia, ele tinha encontrado Maria que estava chorando muito, estava desesperada. E ela fala para Jesus: "Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido", conforme está escrito lá em João capítulo 11, no versículo 21. Então Jesus disse a ela que Lázaro iria ressuscitar, mas aí Marta responde que sabia que ele iria ressuscitar no último dia. Naquele dia que Jesus vai voltar e todos os santos vão encontrar com ele. Mas aí Jesus faz essa declaração que é revolucionária. Ele vai dizer assim: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá".
conforme está escrito lá em João capítulo 11, nos versículos 25 e 26. Mas olha só que interessante, porque Jesus ele não disse que ele ensina sobre a ressurreição, ou que ele conhece o caminho da vida. Ele disse categoricamente, eu sou a ressurreição e a vida. E essa declaração de Jesus muda tudo. E Jesus não fica apenas só na palavra, porque ele acaba provando aquilo que ele está dizendo. Ele grita, Lázaro vem para fora. E aquele homem que estava morto há 4 dias, ele sai da sepultura vivo. Agora você consegue imaginar o impacto dessa cena em todas aquelas pessoas que estavam ali assistindo aquele momento? Mas sabe o que isso significa para mim e para você no dia de hoje? Significa que Jesus ele tem poder sobre a morte. Não importa se é uma morte física ou se é uma morte espiritual. Então, se você está morto espiritualmente no dia de hoje por causa do seu pecado, por causa da sua rebeldia, eu quero te dizer em nome de Jesus que Jesus é aquele que pode te dar a vida. Se você está passando por uma situação que parece ser sem esperança, eu quero te dizer que Jesus ele pode ressuscitar os seus sonhos. E tem mais uma coisa, porque Jesus disse: todo aquele que vive e crê em mim não passará pela morte. Isso não significa que você, como um cristão, você nunca vai passar pela morte física, mas isso significa que a morte física não é o final da sua história. Para todo crente lavado e remido no sangue de Jesus, para quem crê em Jesus, a morte ela é apenas um bilhete, é uma passagem para a nossa vida eterna. E se você crê nisso, eu quero que você deixe aí no comentário um amém bem grande, em caixas altas, para que todo mundo entenda que você crê que Jesus ele é a nossa passagem para a vida eterna. E assim nós vamos à próxima declaração. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João capítulo 14, no versículo 6. E essa declaração talvez seja uma das declarações mais conhecidas em todo o mundo. Todo mundo fala sobre isso. E essa declaração ela foi feita no cenáculo na última ceia, quando Tomé ele pergunta para o Senhor, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Isso está escrito lá em João capítulo 14, no versículo 5. E Jesus ele vai responder com essa tríplice declaração que resume completamente toda a missão de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos entender aqui o que ele está querendo dizer. Essa declaração é uma declaração completa. Jesus ele não é apenas um caminho, ele está dizendo que ele é o caminho. E nessa cultura que nós vivemos, nessa cultura relativista, onde todo mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, Jesus ele está fazendo essa declaração exclusivista e absoluta. Ele está dizendo, eu sou o caminho. E como caminho, Jesus é a única entrada que nos leva ao Pai. Como a verdade, Jesus não apenas ensina a verdade, ele é a verdade encarnada. E nesse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo que as pessoas dizem que é o mundo pós-verdade, nesse mundo cheio de mentira, de engano, Jesus ele é a única referência absoluta e real sobre a verdade. E como a vida, Jesus não apenas oferece vida, ele é a própria vida. E João disse isso no início do evangelho dele. Se você se lembra o que está escrito lá em João capítulo 1, no versículo 4. Ele diz assim, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E essa declaração vai terminar com uma frase que incomoda muita gente há muitos anos. Porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E muita gente vai dizer que isso é uma intolerância religiosa, mas na verdade não é. É a pura realidade. É como se alguém dissesse que ninguém vai ao segundo andar de um prédio sem usar a escada. Jesus ele não oferece o caminho, ele é o caminho. Então Jesus vai fazer uma outra declaração, lá em João capítulo 15, no versículo 1. Ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E por que Jesus usa essa palavra videira verdadeira? Será que existe uma videira de mentira que ninguém sabe? Mas Jesus ele vai falar isso porque no Antigo Testamento Israel era comparado como uma videira, mas uma videira que não produzia fruto, o fruto esperado. O profeta Isaías disse que Deus plantou uma videira, e essa videira só produzia uvas bravas, conforme está escrito lá em Isaías, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7. Agora, Jesus ele está se apresentando como sendo a videira verdadeira, aquela que realmente produz o fruto que o Pai espera. E qual a condição para você ser uma pessoa frutífera? A Bíblia tem a resposta. A Bíblia diz, permanecei em mim e eu em vós, como uma vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. João capítulo 15, no versículo 4.
E é interessante perceber aqui que a palavra permanecer, ela aparece 11 vezes dentro desse capítulo que nós estamos estudando. E isso você pode ter certeza que não é uma coincidência. Jesus ele está enfatizando que o segredo da vida cristã vitoriosa é permanecer nele. Não é no seu próprio esforço, não é na força do seu braço, não é na sua força de vontade, é na comunhão constante com Deus. E olha a promessa maravilhosa que Jesus faz aqui. Ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Isso está escrito lá em João capítulo 15, no versículo 7. Então, quando você está em íntima união com Jesus, os seus desejos eles se alinham à vontade de Deus. Sem Jesus, a Bíblia é clara. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer, conforme está escrito lá em João capítulo 15, no versículo 5. Mas com Jesus permanecendo nele, você produz muitos frutos. Frutos para quê? Não frutos só para o seu próprio benefício, mas frutos para a glória do Deus Pai e para todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, nós vemos que em cada declaração que João registra aqui no seu evangelho, nós vemos uma parte do mistério de quem Jesus é sendo revelado. E eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse ensinamento do dia de hoje. E se essa palavra falou no seu coração, eu gostaria que você não desperdiçasse essa oportunidade e compartilhasse com alguém que também precisa ouvir isso. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Já ativa o sininho das notificações para não perder nenhum estudo bíblico que a gente lança aqui no nosso canal Bíblia Talk. E se Deus nos permitir, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!